Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. A quinta e última temporada do desenho dos Jovens Titãs de 2003 não é uma unanimidade entre os fãs, da série. Contudo, o que muita gente concorda é que essa temporada ela realmente conseguiu expandir muito o universo desse desenho. Até porque nessa temporada final tivemos a aparição de mais equipes, como a Patrulha do Destino, a Irmandade Negra e outros heróis. E dentre deles, um muito famoso, o Kid Flash, Wally West. E o Wally, ele teve um episódio muito especial nessa quinta temporada. E não só nesse, como também algumas participações e cameos ao longo desses episódios dessa última temporada. Então, no vídeo de hoje, nós vamos primeiro analisar esse episódio específico onde o Wally é o grande personagem principal, como também as participações dele ao longo dessa última temporada. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, deixa hoje aí o seu flash like e também o seu flash comentário, comentando aí, se vocês gostavam do desenho ali dos Jovens Titãs, como é que não pode gostar? E deixa aqui nos comentários se vocês lembram então das participações do Wally West nessa última temporada do desenho. Dado esse recado importante, esse episódio então que eu comentei na introdução e que tem essa participação muito especial do Wally West, se chama Velocidade da Luz. E o Wally, então, tem essa grande participação nele. Contudo, o Kid Flash, ele chegou a aparecer antes desse episódio, numa cameo no segundo episódio dessa quinta temporada. Na segunda parte do episódio A Volta para Casa, os Titãs conseguem uma primeira grande vitória junto com a Patrulha do Destino contra a Irmandade Negra. Só que no finalzinho, é mostrado que esses vilões agora estão mirando jovens heróis, e alistando um grande número de vilões jovens para uma superliga de vilões. E entre os jovens heróis que aparecem nessas TVs, nós podemos ver o Kid Flash Wally West. E bem, eu falei que era uma cameo, então ele apareceu ali na TVzinha. Só que tem um detalhe ainda muito legal, só nessa serinha das TVs, que além de mostrar o Wally ali, nós temos também o Aqualad, o Ricardito e também a Moça Maravilha. Fora também a equipe dos Titãs ali do desenho. Eles então aparecem em sequência, ou seja, aqui a gente tem uma referência direta à primeira formação dos Titãs lá na década de 60. Que claro, se você contar o Robin junto com eles, mas eles foram então essa primeira formação desse conceito dos Titãs, desses heróis menores, coadjuvantes, fazendo a sua própria equipe de heróis. Pô, esse detalhe eu achei muito legal. E ok, agora chegamos no episódio Velocidade da Luz, que é um episódio curioso, pois é o único do desenho onde os Jovens Titãs não aparecem. E até a narrativa é diferente, pois é contada a partir da perspectiva dos vilões da equipe High Five, mas com a inclusão então do Kid Flash. Inclusive, para deixar bem claro que esse episódio específico vai ser mais diferentão, a abertura clássica do desenho, ela é interrompida mais pro finalzinho dela pelos integrantes ali da equipe dos vilões, High Five. E eles falam, que esse episódio vai ser deles. A título de explicação, nesse momento do desenho, os Titãs ainda estão fora de Jump City, enfrentando a Irmandade Negra. E com isso, a cidade ficou desprotegida. E aí, a High Five vê essa oportunidade, mas não vai ser tão fácil para eles. Lembrando que esses vilões da equipe foram aparecendo ao longo do desenho dos Titãs. Bom, e feito então essas contextualizações em relação a esse episódio, esse momento da quinta temporada, bora conferir então esse episódio onde o Wally West então é esse grande herói no desenho dos Titãs. O episódio inicia com a High Five sob a liderança da Jinx, invadindo o museu de Jump City para saquear a sua atual exposição de artefatos egípcios. O roubo em si ocorre conforme planejado, e mostrando nas falas da equipe, na interação dela, como a Jinx é sempre a mais séria entre seus companheiros. Mas assim que eles saem do museu, os vilões são surpreendidos por um velocista desconhecido por eles, que retira os artefatos deles antes que eles possam detê-lo. E estranhamente, no lugar do amuleto da sorte que ela roubou para si mesma, a Jinx acaba segurando uma rosa vermelha na mão, antes que o alarme então dispare, forçando-os a correr dali, sem nada. Ah, esse Kid Flash sempre galanteador. Esse aí não perde uma oportunidade. Mas então, como eu falei antes, esse episódio vai ser centrado então na equipe aqui dos High Five. Mas principalmente na Jinx desse lado dos vilões e da parte dos heróis, vai ser o Kid Flash. De volta ao seu quartel-general, da equipe, a Jinx e o Gizmo estranham esse novo herói e sabem que não podem ser os Jovens Titãs. A líder da equipe se irrita quando o Mamute diz que eles já estão habituados a perder. Isso porque ela teme que isso impeça suas chances de serem levados a sério
pela Irmandade Negra. Para o resto da equipe, eles estão nem aí e não estão interessados em se juntar a essa Irmandade. O que se segue depois é os High Five aqui tentando realizar outros roubos pela cidade. Mas, de novo, o velocista desconhecido retorna e os frustra mais uma vez, finalmente incitando a ira em todos da equipe contra esse herói desconhecido. E outra marca aí muito conhecida em relação ao Kid Flash é o senso de humor dele. E já dá pra ver que eles acertam aqui nesse personagem, porque a maneira ali como ele vai detendo cada um dos vilões de novo, sempre tem uma piadinha ali envolvida. E da parte ali da Jinx também dá pra ver que ela tem essa motivação a mais, né? Que ela quer ser levada a sério e virar uma grande vilã. E no contexto da série, né, no momento ali, a Irmandade ela tava convocando esses jovens meta-humanos pra virar aquela liga lá de vilões que eles estão formando. E aí a Jinx aqui tá perdendo a paciência aqui com o resto da equipe, que só quer ficar ali jogando videogame, roubar uma graninha, e é isso. A Jinx fala pro resto da equipe que essa é a chance deles. E se eles integrarem esse herói à Irmandade, pode melhorar a posição deles, ou melhor, a dela, com os grandes vilões lá dessa super equipe. Os outros não são muito receptivos, mas decidem seguir com o plano dela. A Jinx retorna ao museu para roubar o amuleto da sorte mais uma vez. E aí, finalmente encontra o seu adversário cara a cara. O garoto mais rápido do mundo, Kid Flash, que é como ele se anuncia. Por acaso é um desses super-heróis? Um dos melhores. O velocista continua flertando com ela, mas também aborda uma dúvida que está incomodando secretamente, ou seja, que ela está secretamente satisfeita com a sua vida de crime. Ele tenta persuadi-la a abandonar a sua carreira de vilã, e a princípio a Jinx parece disposta a fazê-lo, mas dá para ver que é uma atuação dela. Até que ela revela que isso era apenas uma parte de uma grande armadilha. E aqui a gente pode finalmente escutar e também ver o visual aí do Kid Flash no contexto desse desenho. E os criadores contam, né, que essa versão aqui do Wally é bem baseada lá nos quadrinhos então dos anos 60, nas primeiras aparições desse sidekick. E também uma curiosidade muito legal, que é o ator Michael Rosenbaum, o eterno Lex Luthor do seriado Smallville, foi contratado especificadamente como dublador desse personagem, já que ele também dublou o Wally West no desenho do Liga da Justiça. E até inclusive por isso tem 1001 teorias que daqui a pouco esse Wally aqui é o mesmo do desenho do Liga da Justiça, só que uma versão mais jovem, né? Porque tem o mesmo dublador. Mas isso não quer dizer muito, né? Porque realmente aí o nosso querido Lex Luthor do Smallville, o cara é viciado realmente em dublar velocistas, já que ele também dublou outro Flash, no caso aí o Barry Allen, na animação Liga da Justiça, Legião do Mal. Então o cara é imparável. Tem um velocista, os caras estão contratando o Michael Rosenbaum. Mas bem, voltando pro episódio, é hora do Kid Flash demonstrar os seus poderes aqui. Ele é atacado por todos da High Five, e ele consegue se defender muito bem, usando várias das suas habilidades de velocista. A luta é bem legal, e até dão uma nerfada aqui nos poderes do Wally, porque aí no final os vilões conseguem derrubá-lo, e aí a Jinx o nocauteia. Depois de se recuperar, o Kid Flash se encontra lá na sede dos High Five, numa jaula, que claramente não vai conseguir deter ele. E a gente tem certeza disso, pois enquanto os vilões estão discutindo o que fazer com o Kid Flash, ele fica saindo e voltando com alguns petiscos da base dos vilões. Que realmente o pessoal aqui do desenho, os criadores acertaram muito bem aí o tom desse Wally. Essa piada aqui da cela é muito boa, mas ao longo também do episódio ele vai fazendo outras piadas e todas encaixam muito bem, sabe? Você não fica cansado desse Wally, porque eles realmente acertam muito bem nesse tom dele. Dicas de passagem, eles já acertam de novo com humor, porque ele já faz uma pergunta muito importante pra Jinx. Ele pergunta aos vilões que se eles são os High Five, como é que eles têm 6 integrantes? Eles respondem que é só porque realmente o título é bem maneiro. E só por esse aborrecimento da pergunta, faz todos então, menos a Jinx, já perderem a paciência e irem fazer outra coisa. A Jinx fica muito aborrecida, e mais uma vez o Kid Flash tenta convencê-la de que ela pode fazer melhor, que ele viu algo nela. Rola até um clima entre os dois, até que o Kid Flash resolve pedir uma maionese pro sanduba que ele pegou antes. Poderia me passar a mostarda, por favor? Isso aqui tá meio seco. Como eu disse, é uma piadoca melhor que a outra desse Kid Flash. Mas aí a Jinx, em troca, ela resolve manter lá o seu plano original, e ela diz que vai entregar ele, então, pra Irmandade. A expressão do Wally muda, e ele diz que ela está cometendo um grande erro. A Jinx chama o seu ídolo na Irmandade, a Madame Rouge, que concorda em ir buscar o Kid Flash. Mas, obviamente, o velocista acaba saindo daquela jaula. E a Jinx grita com seus companheiros o quão chato vai ser se a Madame Rouge chegar ali e não encontrar nada. Em seguida, vem outra cena muito boa de ação, que é do Kid Flash correndo por toda a base ali da High Five.
desmantelando completamente as instalações e fazendo muita piada no processo. Ele vai inclusive no quarto da Jinx para extrema raiva dela. E quando os vilões acham que encurralaram um velocista nesse corredor sem saída, ele revela o seu poder de vibrar as suas moléculas através de objetos sólidos e escapa dali, deixando os vilões sem nada. Ou seja, então, aí nossos queridos High Five ficaram com a base destruída e, para piorar, aí a Madame Rouge tá chegando e vai acabar vendo todo o caos que tá ali na instalação deles. E, obviamente, que eles falharam na missão. A vilã acaba chegando na base e expressa o seu desdém pela incapacidade da equipe de manter o Kid Flash preso e já dá uma taxada neles aqui como crianças. A Madame Rouge até fala que talvez o grupo queira ser como vilões grandes como ela, mas ri ao dizer que isso é bem improvável, jogando aqui na cara da Jinx. Ela se vira e diz que ela mesma vai atrás do Kid Flash. Contudo, ainda determinada a provar o seu valor para a Madame Rouge, a Jinx decide caçar o Kid Flash também, e pegá-lo antes que a Madame Rouge chegue até ele primeiro. Mas, novamente, a maior parte dos High Five, com exceção do Seymour, recusa-se a acompanhá-la. Dessa vez eles estão com medo de irritar a Rouge. E aqui a gente vai para a parte final, então, desse episódio. E ver se a Jinx realmente vai querer ser uma vilã como aquele modelo, né, como ela tem da Madame Rouge, ou se o discurso mesmo do Kid Flash surtiu efeito nela, de que realmente ela pode ser alguém melhor e deixar essa vida aí de crimes. Na cidade, o Kid Flash aparece diante do que ele pensa ser a Jinx, mas na verdade é a Madame Rouge, que imediatamente o ataca. Se inicia uma luta na qual, de novo, acho que o Wally é bem nerfado, pois nós podemos ver a Madame Rouge acompanhando em diversos momentos a velocidade do Wally. Mesmo assim, é outra luta muito boa, e o Kid Flash vai ficando desgastado ao usar e muito a sua velocidade e todo tipo de habilidade com ela. E esse é um detalhe realmente muito massa, porque tanto nessa luta quanto na do museu, eu acho que a gente consegue ver todas as variedades de golpes que um velocista consegue usar com a força de aceleração. Ele faz furacão correndo, furacão com a mão, ele vibra lá para atravessar a parede, e ele usa também a velocidade para ele realmente ficar quente também. Então muitas das coisas que você já viu nos quadrinhos, você vê aqui só nessa única participação do Kid Flash. Então realmente os criadores eles quiseram usar e abusar bastante das habilidades de velocista, porque esse era o momento dele brilhar, né? E que bom que eles fizeram isso. O herói mal consegue escapar então da Madame Rouge e se esconder em um armazém, onde ele é encontrado depois pela Jinx, com a ajuda do Seymour. Antes dela usar um dispositivo de campo de força feito pelo Gizmo, o Wally apela mais uma vez a ela, dizendo que a Jinx também pode usar os seus poderes de azar para o bem, apesar do que ela possa pensar. A Jinx fala que o bem nunca foi uma opção para ela, e embora dividida, a Jinx ativa o dispositivo aprisionando o Kid Flash. E quando a Jinx sai do armazém, ela encontra a Rouge, e alegremente ela apresenta a sua captura. Só que a outra vilã, no entanto, acerta a Jinx e menospreza sua admiração e os seus esforços. Pô, porque aqui a Madame Rouge chama a Jinx de ridícula e que ela só conseguiu capturar o Kid Flash porque antes ela tinha lutado com ele, tinha deixado ele fraco, então só por isso que ela conseguiu. Ou seja, que a Jinx, ela leva um grande choque de realidade, que aí ela tá vendo na prática como é que é esse grande modelo que ela queria seguir. E vê que então esse modelo de pessoa que ela estava querendo ser, para ela não serve. Finalmente farta dos insultos da Rouge, a Jinx esmaga o dispositivo, libertando o Wally, que sai correndo dali e agradece ela. Quando a Madame Rouge se prepara para acertá-la novamente, a Jinx responde na mesma moeda, com uma de suas explosões, derrubando a vilã. Ela exclama que não importa quem seja, ninguém mexe com ela. E agora, a Madame Rouge sorri, aparentemente impressionada. Ela sai dizendo a Jinx que eles entrarão em contato com ela. O Seymour aparece depois, e já que agora a Rouge se foi, ele tenta animar a Jinx convidando ela para mais um assalto, mas ela recusa. Depois de dar um adeus tranquilo a ele, ela então percebe uma nova rosa deixada para ela pelo Kid Flash. Antes dela sumir nesse beco para um novo destino, nós vemos o Wally observando ela de longe. Então, galera, esse aqui foi então esse mega episódio especial aí que teve na quinta temporada dos Jovens Titãs, onde a gente não teve os Jovens Titãs, foi centrado nos vilões e teve um novo herói ali aparecendo, que no caso foi o Wally West, e é uma grata surpresa. Então é um episódio bem diferentão aí do desenho, que eu lembrava pouco dele, e o quão foi legal, talvez na época, você se pegar assistindo esse episódio e notar todas essas diferenças, né? E algo muito importante que a gente teve aqui, então, foi essa mudança de chave, então, da Jinx para no futuro, então, acabar virando uma titã, uma heroína. Isso porque no penúltimo episódio dessa quinta temporada, ocorre a grande batalha final dos Titãs contra a Irmandade Negra.
Nesse momento derradeiro, a Irmandade tinha capturado todos os heróis aliados dos Titãs. Contudo, o Mutano e alguns heróis remanescentes montam uma resistência. E é nessa luta final, quando vários heróis são libertos, que o Kid Flash reaparece, e dessa vez acompanhado pela Jinx, que agora tá do lado dos Titãs. É, o papinho mesmo do Wally lá no episódio que a gente fez a review aqui foi forte, hein? Mas deixando as piadas de lado, é legal a gente ver esses mini arcos aí de personagens coadjuvantes, a gente vê eles sendo concluídos aqui, né? Isso então vem lá do episódio então do Wally West que a gente viu. A Jinx ajuda a prender os seus ex-companheiros da High Five. E o Kid Flash ajuda então todos os Titãs durante a parte final da luta contra a Irmandade, que então finalmente é derrotada. Até no final, a gente vê os dois então, o Kid Flash e a Jinx, na Torre dos Titãs, confraternizando com todo mundo, e também fazendo essa pose final com a equipe no alto do prédio no finalzinho do episódio. Aí é herói mesmo, né? Bom, e aqui acaba a participação do Wally West nesses episódios aqui da 5ª temporada. Mas ainda tem uma outra curiosidade que é para quem gosta muito desse casal do Wally West e a Jinx, que eles também fizeram algumas participações ali no quadrinho canônico aí desse universo que é o Teen Titans Go, que a gente já comentou algumas outras vezes, tem o mesmo nome do outro desenho que ia ter, né, dos Jovens Titãs, mas não tem nada a ver com Teen Titans Go série. Nós vemos os dois lá estabelecidos como um casal, e que tem as suas briguinhas às vezes. No caso dos dois, isso acontece bastante. Os dois ganham algumas aventuras solo juntos, inclusive tem esse quadrinho onde tem um beijo deles canônico. E aí os fãs deles venceram muito. E bem, gente, essas foram algumas das participações então do Wally West, dentro desse universo aí dos Jovens Titãs, né? E a ideia desse vídeo veio realmente quando eu lembrei desse episódio inusitado onde o Wally é o herói e nós temos um episódio centrado nos vilões. E daí resolvi explorar um pouco mais aí de quando o Wally apareceu ao longo desse desenho. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio do Wally West e também se vocês queriam mais, talvez mais participações desse Wally, tivesse mais temporadas aí pra mostrar mais desses heróis no universo desse dos Jovens Titãs, que eu gosto bastante. Deixa aqui nos comentários então, galera. E já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.